nós estamos aqui mais uma vez com o programa Brasileiras em Orlando e temos o privilégio de ter conosco hoje Tânia Zamboni. Tudo bom, querida? Querida, o prazer é meu, um privilégio enorme estar aqui com essa pessoa tão simpática. Ela é uma grande empreendedora e nos receber aqui, né? O prazer é nosso. Ai, muito bom estar com você. Obrigada. Conversar com você é aquele tipo de pessoa que você tem uma conversa que nunca se cansa, sabe? Muito conhecimento, muita coisa para compartilhar e isso é muito bom. Obrigada. Acho que é porque eu também gosto muito disso, né? A experiência de trabalho, a experiência de 19 anos de UTI, de hospital, a minha história traz tudo isso, né, Renata? E eu acho que eu aplico muito isso no dia a dia. Então eu gosto disso e eu trago essa experiência, esse palco da vida para dentro dos negócios, das empresas, da vida das pessoas. Acho que é isso. Para o crescimento pessoal, né? Que é o mais importante. É isso. E se você não estiver bem com você mesmo, nenhuma área da sua vida vai... Se não está bem emocionalmente, você não vai estar bem também profissionalmente. Se você não estar bem, né, profissionalmente, também não vai estar bem emocionalmente. Então tem que casar isso. Exatamente. Somos integrados, né? Isso aí. Exatamente. O ser humano é um ser integrado. Exato. Me diga uma coisa, você fez 3 faculdades? 4? 3? 5. Perdão. Gente... Me compartilha, quais foram? Não tem problema. Eu acho que o mais importante, né, não é nem as faculdades que a gente faz, né? Porque eu brinco que um dos homens que eu mais admiro no mundo estudou até a 6ª série do 1º grau. Foi aqui, né? Estamos na terra dele, na Disney, né? O Walter Elias Disney. E foi um dos maiores estrategistas, um dos maiores empreendedores do mundo. Então, eu acredito que o fato de você ter canudos te faça melhor. Faz diferença. Na verdade, faz diferença no sentido do conteúdo que a gente conhecimento. Mas exatamente. Eu acredito que a minha primeira faculdade foi a Ciências da Saúde, né? Eu fui fisioterapeuta. E eu exerci isso por 19 anos. Eu trabalhei em clínicas, hospitais, eu trabalhei em UTIs. Então, essa abertura no campo humano é onde eu me desenvolvi. É onde a minha maior experiência foi dentro do UTI mesmo. Era lá que eu enxergava as pessoas entrarem. O que mais te marcou? Ai, pessoas que chegavam lá, Renata, muitas vezes só para fazer um exame de rotina e saíam sem vida. Uau. E muitas vezes entravam na UTI com um diagnóstico de morte e saíam com vida. O que levava, que alavanca fazia essas pessoas se movimentar para um lado e para o outro? E aquilo foi começando a mexer comigo todos esses anos. Outra coisa importante, nos últimos 5 anos dentro da UTI, eu comecei a perguntar aos pacientes que voltavam do coma, qual foi seu maior arrependimento? Qual é o maior arrependimento do ser humano na hora que ele está no final da vida? Né? Qual era a resposta? E aí que está... Nesses 5 anos, até estou escrevendo sobre isso, o maior arrependimento das pessoas, ou em mais de 80%, não era assim, não ter tido juntado mais dinheiro, não ter tido, não ter viajado mais, não ter adquirido mais bens, não, né? Era não ter sido eu mesmo. Sempre ter sido a questão da identidade é fortíssima na vida das pessoas, né? Ter representado, ter sido o que as outras pessoas queriam que você fosse, ter feito coisas que você não queria para agradar os demais, né? Porque o ser humano ele tem 2 medos muito profundos. Quais são eles? Tanto que eu fiz psicologia para entender isso depois, né? Psicologia autorrealizadora. Peraí, depois da fisioterapia, você foi fazer? Eu fiz psicologia autorrealizadora com o Michael Hall. Eu fiz 2 anos com ele. Eu fiz também, dentro desse mesmo parâmetro do Michael Hall, eu fiz com ele toda a parte do Business Executive, que é onde eu me formei para dar hoje dentro do que eu faço, mais um ano e meio de vai trabalhar na área que você trabalha. Rio de Janeiro. Tá, mas ainda na área da psicologia. Ali é os 2 medos que a gente carrega. Os 2 medos, são 2 grandes medos. O medo de ser insuficiente, né? Ou seja, todo ser humano ele tem medo de não ser suficiente. Não ser suficiente como mãe, como empresária, como filha, como amiga, como a mulher. Isso tá ligado com a questão de aceitação também. Também, né? E o segundo medo é de não se sentir amado. Né? Você tem medo de não ser amado, então você tem medo do julgamento das pessoas, você tem medo da validação. Então as pessoas buscam validação o tempo inteiro, elas querem ser validadas. E nessa busca da validação, muitas vezes o que acontece, elas fazem coisas que elas não gostariam de fazer. Por isso que vem esse arrependimento na hora do leito da morte. Então, e aí eu cansei, parei, stop, não quero mais. Eu cheguei na UTI e eu disse, não quero mais ver isso.
eu tô aqui, eu quero sair dessas paredes brancas que só escutava aquelas lamúrias e eu quero ir para fora e fazer lá fora com que as pessoas caiam numa realidade que mude sua vida. Sai para fora disso aqui e quando chegar aqui diz assim, valeu a pena. O caminho, a jornada valeu a pena. Eu tô indo embora. Se chegar, né? Feliz. Bom, fiz a minha parte, tô indo em paz, né? Sei quem eu sou, cumpri o meu propósito, o meu chamado. E eu tô indo de boa. Isso é essencial. Porque no final das contas, as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. A gente veio de um buraco e vai voltar para um buraco. Né? A Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. A gente veio do pó e do pó, a gente vai está aqui numa trajetória, né? Uma trajetória que lá no final das contas, caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Então, nós temos que estar bem. E viver bem é a jornada. Nós temos que viver bem essa jornada. Então, você sabe que eu sou pastora, né? E eu acredito, sabe que eu penso também. Na minha concepção, não existe outra forma do ser humano se encontrar e estar realmente bem se ele não estiver conectado com o Criador. Exato. E eu creio que isso é a chave. O giro. Isso. O giro da chave. Que destrava muitas coisas na vida das pessoas. E até esse processo mesmo da sua identidade, de você ser aceito, de você entender que você é amado anyways, você fazendo aquilo que esperam ou não, você vai ser amado. Até porque quando você fecha um laço, a Bíblia fala muito de aliança, fecha uma aliança com uma pessoa, eu vou amar essa pessoa anyways. Né? Incondicionalmente. Lá exatamente. Isso era uma coisa que eu via dentro da UTI. A segunda coisa que me pegava muito dentro da UTI, da unidade de terapia, é que as pessoas que voltavam e ficavam com sequelas. O que é sequela? A pessoa ficava ou com a boca torta, ou ficava urinando, defecando e perdia a liberdade. Veja bem, a nossa idade, você com 50, 60 anos, voltar para casa e ficar dependente de uma nora, de um genro, de um filho, agora, às vezes que você nem se dava bem, que você não tinha uma boa relação, você vai ficar dependente dessa pessoa. E o pior, às vezes você não tem dinheiro, então você não tem nem como pagar para uma cuidadora, e um cuidador altera toda a vida familiar. Né? Então, além de tirar a privacidade dos filhos, tirar a privacidade da família, você agora é um peso. Então, aquilo ali começou a mexer comigo. A minha função foi sair dali. Epa, eu quero mudar isso. As pessoas têm que entender que elas têm uma alavanca profissional, que elas têm que mudar a vida financeira dela, tem que se preparar. Essa é a palavra melhor que nós temos que utilizar. A gente tem que se preparar para chegar lá no final e saber que quando você nasce, alguém cuida de você. Te dá de mamar, te cuida, trata de você, troca suas fraldas. E para morrer, você também vai precisar de alguém. Muitas pessoas passam por esse processo. Né? Se você não tiver uma morte que te ceifa antes, natural, alguém vai trocar suas fraldas, porque a partir dos 60 pessoas passam por esse processo. A partir dos 60 anos, né? A gente entra em declínio mental, né? Alzheimer, doenças degenerativas. Você entra numa situação em que você vai dependendo das pessoas. Não é regra, né? Meu esposo tem uma avó que tem 96 anos e ela é totalmente lúcida. Aleluia! E assim, você vê tudo em função do desenvolvimento físico, emocional. Que é o ideal. E isso é muito importante para qualquer pessoa. Importantíssimo. Só que hoje nós vivemos na era da incerteza. Incerteza humana, tecnológica e da demanda. Mas eu acho que de tudo isso que você falou, eu acho que o que mais marca é que tanto em uma área quanto na outra a gente vê quanto nós, seres humanos, somos vulneráveis. Total. E somos totalmente limitados. E por isso, mais ainda, que a gente tem que ter essa consciência de que você precisa de ter um relacionamento com seu Criador. Claro. Né? E podemos mudar, né? Exatamente, é isso que eu quero dizer. Exatamente. Tu não precisa ter este final trágico. Né? Tudo pode ser diferente. A beleza está. Não importa o que aconteceu. Importa quem eu quero ser. Aonde eu quero chegar. Como eu quero chegar, com quem eu quero chegar. Como eu vou enfrentar os processos que surgem na minha vida. Exatamente. Então, isso é muito... ter essa clareza, né? Eu acho que isso é sério. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito com as pessoas. Afinal, quem você quer ser? Como é que você quer chegar lá? Você pode mudar. Daqui a alguns anos, onde você quer estar? Onde você quer Quais estar? são os seus objetivos? Vocês, brasileiros em Orlando, que estão morando aqui na nossa região já. Vida de imigrante é um tanto complicado. Eu sei que você, uma vez, pelo menos um mês ao ano, você se torna uma brasileira em Orlando, né? Mas o contexto de morar aqui é bem diferente. Há 9 anos eu venho para Orlando, né? Eu tenho empresa em
em Nova York há 4 anos. Eu trabalho muito fora do Brasil, né? E convivo muito com os brasileiros fora. Eu sei como é difícil administrar as emoções do imigrante, né? Em um dos seus vídeos você comentou que existem 4 emoções que nos tiram do prumo. Sim, quando a gente não sabe administrar as emoções, elas podem levar a gente pro caos. Quais são? As 4 emoções que tiram a gente, muitas vezes, medo, né? O medo, a gente tem quando as pessoas não sabem lidar com o medo, ele pode levar para síndrome do pânico, ele pode te levar pro caos mesmo. A culpa, ela transforma a vida das pessoas, corrói, né? Outra emoção muito importante que as pessoas também não sabem lidar, a frustração. Quando ela encontra a frustração, ela não sabe passar por isso, ela não sabe reagir. Outra, a raiva. A raiva pode levar uma pessoa a matar outra. Porque ela entra no sistema reptiliano, nós temos lá o neocórtex, o sistema límbico e o reptiliano. A raiva, ela entra no sistema do reptiliano e ela não deixa as pessoas reagir, você fica com 5% apenas de oxigenação cerebral, quando normalmente seria 25%. Então, neurologicamente, você não consegue reagir de acordo a isso. Então, as pessoas, por exemplo, a raiva, para você ter uma ideia, ela incide em cima do infarto. 8 vezes mais a chance de uma pessoa ter infarto quando ela tem raiva. Infarto do coração é o que mais mata no mundo hoje, para você ter uma ideia. Então, 60% das pessoas que morrem do coração é por estresse. Cortisol e adrenalina. Eu sei que é bem complexo o assunto e talvez você não consiga resumir isso para mim em uma frase. Mas você que estudou tanto, principalmente neurologia, que sabe como é o funcionamento do cérebro humano, né? Na sua concepção, o que você acha que deveria, o que as pessoas precisam fazer para saber controlar as suas emoções? Qual é o primeiro passo? Olha só, atividade física. Por incrível que pareça que eu estou te falando aqui. Atividade física e ter controle no que eu falo, que são os 3 Fs e um PA. O que são os 3 Fs, né? Fé. Você tem que ter a sua crença regenerada, alimentada, sempre. Sem a fé você não vai chegar a lugar nenhum. Força, é a força física, né? O meu corpo, ele precisa estar bem. Se você não tiver uma energia, uma força física, uma disposição, todo o nosso corpo ele é elétrico, ele funciona por energia elétrica. Você quer medir a energia cerebral, você faz um eletroencefalograma. Energia do coração, eletrocardiograma. Então nós somos energia elétrica, é a força. O outro F é o foco. Você tem que colocar um propósito, um objetivo. Eu coloco aquele objetivo, eu não vou descansar enquanto ele não acontecer. Eu quero ganhar tanto por mês, eu quero emagrecer tanto por mês. Então você tem que seguir aquele foco. Quero fazer tal coisa, você tem que ter o foco. Esses são os 3 Fs. Para amarrar eles, um PA, que é um plano de ação. O plano de ação é como, é o como. O foco é o porquê, né? O PA é o como eu vou fazer isso, como eu vou fazer, quem eu vou envolver, quando eu vou começar, quais são os hábitos a serem desenvolvidos. Os 5W2Hs que a gente fala tanto, né? Eu abri uma universidade de negócios, hoje a gente leva alunos no Vale do Silício, né? 4 anos que eu já faço isso. Amazing, não é? É, maravilhoso. Eu fico imaginando como que deve ser surreal ali dentro. Para você ter uma ideia, ano passado nossos alunos bateram 1 bilhão juntos, os alunos da universidade já bateram 1 bilhão juntos, fazendo essas tarefas, esses planos de ação, essas estratégias. Você não tem como prosperar se você não tiver estratégias. E os 3 Fs e o PA. Então, é a dica que eu dou. A raiva eu combato com atividade física. Por quê? Eu libero hormônios. Atividade física, ela é melhor que o antidepressivo. Então, a gente sabe que os antidepressivos mais caros, eles funcionam de 8% a 11% nas pessoas. Mas por que as pessoas melhoram tanto? Efeito placebo, ciência mental, elas acreditam que aquilo ali possa melhorar e aí vem a fé naquilo. E como é importante você cuidar com aquilo que você pensa, né? No entanto, as últimas pesquisas em Harvard já trouxeram que pessoas que oram, que rezam, imediatamente elas diminuem em 10% já a depressão. Então isso é muito importante, que a fé é um atributo que a gente utiliza muito na ciência mental. É essencial, então, né, na vida de qualquer pessoa. Então, atividade física, nós somos uma cadeia neuroendócrina. Né? Os nossos hormônios comandam a gente. Então, essa parte de atividade física, você já experimentou correr com raiva? Uma quadra que você corre com raiva de alguma coisa, quando você vai dar o próximo passo, você está completamente diferente, porque você liberou ali
tudo que você podia. Serotonina entra. Então, o que nós mais temos, que é o nosso pior inimigozinho que eu posso chamar, se chama cortisol. Cortisol é o hormônio dos aneurismas, dos infartos, de todas as doenças neurológicas que nos prejudicam. E muitas vezes as pessoas não sabem. E o que produz o cortisol? Estresse. Estresse. Então, se você está estressado, se você acha que o mundo todo está contra você, mude a sua forma de pensar. Tem que ser pensamentos positivos. Exatamente. Mudar os nossos pensamentos. Aliás, os pensamentos fala disso. são A Bíblia assim. fala que você tem que renovar os seus pensamentos. E me diz uma coisa. A gente está chegando no final do nosso programa, infelizmente, mas eu queria perguntar para você. O que você diria para uma brasileira imigrante que está aqui, que está tentando, muitas vezes perdida, tentando ainda se reconstruir, se reinventar nesse país, um país que não é o dela, de origem, e que muitas vezes se sente estagnada, como mãe, como esposa, como empresária, como, enfim, em todas as áreas. Qual seria a sua mensagem? A mensagem que eu deixaria é a mesma que eu deixo quando eu vou para Portugal, quando eu vou para Nova York, quando eu dou palestra em Londres, quando eu dou palestra no Brasil. O maior desafio do ser humano são dois, em qualquer lugar do mundo. Primeiro, vencer o inimigo interno, que nos sabota, nos vitimiza, faz com que a gente se fique pequenininho e muitas vezes a gente se encolhe. Esse é o nosso maior desafio, vencer a gente mesmo. E o segundo, maior, manter é o teu maior desafio. Conquistar é fácil. Sair de um lugar e ir para outro, juntar dinheiro, ir para outro país, chegar lá, conquistar um casamento é fácil. Você sai, né, bajula alguém, namorar, primeiro, até que você casa. Abrir uma empresa é fácil. Você vai lá no balcão, dá um CNPJ, um CPF, se você abre uma empresa é fácil. Manter é o desafio. Manter um casamento por 10, 15 anos é o desafio. Manter uma empresa com status quo, lá com o seu financiamento, é o seu desafio. Manter um filho longe das drogas é o desafio. Manter uma família honrada é o nosso desafio. Manter-se fiel à sua fé é um desafio. Então, o nosso desafio é manter-se. Esse é o meu recado. Você tem que vencer o seu inimigo interno todos os dias? Todos os dias. Orai e vigiai. Ai, amei. Muito obrigada, querida. Eu muito que bom estar aqui com agradeço, você. foi um prazer. Foi maravilhoso. Prazer nosso. Como eu disse já no começo, gosto muito de conversar com você. Meninas, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Com certeza foi muito produtivo. Muitas informações, né? Super essenciais para a nossa vida, de imigrantes aqui também. E que estará vindo um filme nosso aí ano que vem, sim, é possível. Vocês vão conhecer Uau! aí com a Giovanna Antonelli, Que legal. Alex Duarte, nosso diretor de cinema. Então, muitas Vai ser coisas muito boas bom, vindo vai aí. ser muito bom. E a gente com certeza vai acompanhar de pertinho Obrigada. tudo isso. Vocês, meninas, que vocês possam alimentar a fé de vocês, renovar a sua mente de acordo com a palavra de Deus, que nos traz coisas boas, que nos traz bons pensamentos. Sim, é possível. É possível. Se você tem Deus no teu coração, se você tem fé, foco, isso é o essencial para que você chegue lá onde Deus quer te colocar. Deus te abençoe. Amém.